Tudo bem, professor? Tudo bom? Posso dar um recadinho? Claro, fica à vontade. Boa noite, gente. Tudo bem? Alguém é aluno novo? Está começando hoje? 3. Pouca gente hoje, né? Pois é. Vai ter mais gente. Eu estava aguardando aqui para ver se chegamos lá. Bom, pessoal, em primeiro lugar, sejam bem-vindos. Meu nome é Márcio, eu sou diretor aqui da escola. Vim dar as boas-vindas para vocês. Vim perguntar se todos vocês já estão com acesso direitinho, ou mudam ali, login, senha. Tudo direitinho? Estão conseguindo acessar? Bueno, essa disciplina que nós temos agora, gente, esse bloco, é um bloco que é curtinho, é só um mês. Tá? Diferente, por exemplo, de quem fez outras disciplinas. A gente tem disciplinas que são de 40 horas, que dá um mês, e disciplinas que são de 80 horas, que são 2 meses. Essa é dessas disciplinas curtinhas, então a gente tem que tomar muito cuidado com as faltas, porque só pode faltar um dia. Faltou mais que um dia, estoura o limite de faltas de vocês. E para os novos, é muito importante que vocês sempre façam essas atividades que tem ali dentro do Moodle, que equivale a G1 de vocês. Tá? E como é um mês, é muito curtinho. Chegar na Páscoa, ali já vai ter terminado a nossa disciplina. Então, para não deixar acumular. Então, o ideal é vocês irem fazendo essas atividades durante a semana, sempre não deixando acumular, para quando chegar no final, só ter a avaliação final de vocês e não precisar ficar com coisa nada para trás. Tranquilo? Uma boa aula para vocês. Obrigado. Valeu, professor. Tudo de bom. Boa noite. Oi, meu querido. Tranquilo? Beleza, então, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar explicando aqui algumas coisas e me apresentando para vocês, para quem não me conhece, rapidinho.
E aí depois eu faço chamada, ali, se chegar mais alguém, enfim, a gente faz a chamada. Beleza. Bom, pelo que eu vi, então temos 3 alunos novos aí, isso. Queria. Olha, se não é outra aula, porque tá olhando aqui agora, né? Ah, é? Tem amanhã que é a internet das coisas. Hoje, Introdução à informática. tá, tá uma aula aqui. Que é qual delas, não sabe? Só essa introdução, né? Qualquer coisa, dá uma olhada lá, se quiser. Sabe? Tranquilo. Bom, vocês que estão começando hoje, qual que é o nome de vocês? E eu queria conhecer um pouco de vocês, depois já me apresento. Como é que é teu nome? Thiago. Tiago. Que idade tem, Tiago? 17. Bacana. Está iniciando hoje aí na escola, né? Tranquilo. Teu nome é qual, por favor? Que idade tem, Matheus? 18. Bom, legal. E teu nome? Kathleen. Que idade tem, Kathleen? 19. Legal. Então tá. Sejam muito bem-vindos aí. O resto do pessoal a gente já conhece, que já fizeram outras disciplinas então comigo, né? E aí depois eu faço chamada aqui certinho, daí vocês me respondem só para mim anotar, tá? Beleza. Rapidamente, então, quem eu sou, né? E o que eu estou fazendo aí? Meu nome é Fabiano Barrufi, tá? Eu tenho 34 anos e eu trabalho aí com TI desde os meus 18, tá? Então, aí a gente tem, né, cerca de... Opa, tudo bem? E aí, meu querido? É aluno também, não? Só. Tá bom. Então, eu trabalho aí com informática, né, há cerca de 16 anos, tá? Nesses 16 anos aí já passei por algumas coisas, né, e alguns locais aí, e a ideia aqui é que eu possa, né, agregar, então, em conteúdo, em conhecimento para vocês, tá? Aqui na escola eu estou desde 2022, tá? 2022 fiz algumas palestras, enfim, e aí no final, aliás, 2024 é que eu comecei, de fato, a ministrar aulas aqui para o técnico de informática, tá? Então, nesses 16 anos aí que eu trabalho com TI, né, comecei trabalhando numa loja de informática, tá, aqui na Cidade Baixa, que era a Preste Informática. Existe até hoje ali nessa loja, uma loja bem bacana, até hoje converso ali com o pessoal, mantenho contato com eles, tá? Trabalhei lá nessa loja, então, foi 4 anos, tá? Cerca de 4 anos. Depois de lá, em 2013, eu entrei na Dell, que é ali em Eldorado do Sul, né? Aí, em 2017, eles me mandaram embora. Fui demitido, e aí eu fui trabalhar na Panambra, que era uma concessionária, né, da Volkswagen, tá? Hoje nem existe mais, né? Venderam para Guaíba, tá? 2018, então, né? Seguindo lá a trajetória que eu tinha iniciado em 2013, o pessoal me chamou de volta para trabalhar na Dell e é onde eu estou até hoje, tá? Hoje eu trabalho lá de madrugada. Eu trabalho na parte de suporte, né? Trabalho na parte de suporte a empresas. Então, eu trabalho lá das 10 da noite até as 7 da manhã, tá? Então, eu venho aqui dar aula, depois eu vou trabalhar.
basicamente é isso, tá? Então, nesses 16 anos aí, já tive algumas experiências relacionadas à área de TI, e a ideia é que eu possa agregar e dar uma visão aí para vocês que estão iniciando, né, nessa carreira aí dentro da área de TI, que eu possa ensinar aí algumas coisas e dar alguns atalhos para vocês de coisas, né, que eu já passei, que eu já enfrentei aí nesse mundo de TI, tá? Basicamente é isso. A nossa disciplina aqui, então, é Introdução à Informática, né? Alguns de vocês, claro, que já estão aqui há mais tempo, eu falo algumas coisas do que eu vou falar aqui já em outras aulas, enfim, né? Então, tem algo que talvez seja meio recorrente para vocês, né? Mas faz parte do curso, né? Então, o que eu puder trazer também de informação nova, acho que vai ser interessante, tá? Eu vou só fazer a chamada aqui, então, para a gente deixar registrado certinho quem veio. Arthur Henrique Ferner Danta. Cleiton está aí. Sim. A Eduarda não está aí, né? Eduardo Silveira. Everton Dias. Fabrício me avisou. Igor dos Santos não está aí, né? João Pedro de Moura. Juliano Marques. Kathleen Vitória está aí, né? Lourenço Oliveira. Lucas da Silva. Matheus Moreira Costa. Matheus Rodrigues Pereira. Patrick Freire. Pedro Henrique. Tiago Rosa da Silva. Oh, tem nome de Tiago? Tem cara de Tiago. Tem um colega que trabalhou comigo, é bem parecido contigo. E era Tiago também. Vinícius está aí e Yasmin não está aí. Beleza. O nome não está aí, professor? Cara, não está aqui. Eu acho que é na de amanhã, daí de repente. Não me mandaram de hoje, não me mandaram e-mail. Pois é. Não sei se essa hora tu vai conseguir alguma coisa ali de informação, né? Estou olhando aqui, eu tenho feito exercício Dessa disciplina aí. Internet das coisas tem cadastrado aí, não? Tem exercício também? Tem já. Talvez não tenha disciplina esse mês, de repente, não sei daí como é que vai ficar certinho. Acho que essa. Das coisas me mandaram. Te mandaram para te vir, no caso. Daí é amanhã. Quer dar uma olhada com o professor Márcio ali? De repente a gente pega ele ali ainda. Tem mensagem para ver se responde. Mas tranquilo, fica aí, cara. Se quiser sair, daí a hora que tu quiser sair aí, fica à vontade. As outras aulas já é repetida também, né? Pois é, não. Eu perguntei outra vez, disse, não, lembra? Eu não preciso fazer as provas. Tem que dar uma olhada pro NAD certinho lá, como é que fica, né? Mas tranquilo, meu turninho, se quiser ficar aí, eu tinha, é mais pelo teu tempo, né? Beleza, vamos lá então. A nossa disciplina aqui é Introdução à Informática, né? A gente tem aulas aqui no dia 9, que é hoje, tá? No dia 16, que é a semana que vem, dia 23, e no dia 30, né? Que é. Esse mês não tem feriado. Opa! E no dia 30, então, que é a nossa prova, tá? Essa disciplina é mais curta, né? Essa disciplina são 4 encontros só, então, na verdade, a gente tem 3 encontros aí que são de aula e o último encontro que é a prova, tá? A prova ela é sempre do conteúdo que a gente vê aqui na aula, né? Do que eu falar para vocês, tá?
E antes da prova ali, sempre eu dou uma revisão, enfim, então é tranquilo de realizar, tá? Quanto a isso, vocês não se preocupem, a ideia sempre é que vocês venham na aula, aprendam, né, o que a gente está conversando aqui. É isso, meu querido. A ideia é sempre que vocês venham na aula, aprendam o que a gente está conversando aqui, né? Isso é o que é primordial para mim, tá? E para vocês também, que eu acho que é o objetivo aqui do curso, é aprender, tá? Basicamente, a gente tem alguns objetivos hoje, tá? Compreender o conceito aí de informática, né? E sistema computacional. O que é isso? Vocês já tiveram, vocês pelo menos que estão começando hoje, vocês já tiveram algum contato assim, com informática, alguma coisa? Já mexeram com isso? Bom, informática, acho que todo mundo, acho que a gente já nasce com contato hoje em dia, né? Mas chegaram a formatar um computador, alguma coisa assim? Ainda não. Não? Você já? Tá, legal. E tu já instalou um sistema operacional alguma vez, alguma coisa assim? Não. Tá, beleza, bacana. Bom, então a gente vai compreender o conceito de informática, né, sistema computacional, a parte de reconhecer hardware, software, né, e seus tipos, tá? E entender, né, como os computadores representam dados aí como bits, bytes e unidades de armazenamento, tá? As avaliações aqui da disciplina, né, elas são basicamente divididas em duas partes, tá? O que a gente chama de G1, não. O que a gente chama de G1 e o G2, tá? O G1 é o que o professor Márcio ali falou, né? Que é os exercícios do Moodle, tá? Então, a ideia, né, é que até o dia 30 de março, lá ele mostra outra data, às vezes, tá? Mas o ideal é que até 30 de março, né? Ou seja, tem aí... E aí tem que prestar atenção certinho, porque é um período curto, né? Hoje é dia 9, então tem aí 20 dias, né? Para fazer esses exercícios aqui do Moodle lá, tá? Se tiverem alguma dúvida, enfim, dá para falar com o Nádia ali, o pessoal ajuda, né? Como acessar, como fazer ali, achar os exercícios certinhos para fazer. Lá, ao todo, acho que são 8 aulas, tá? Cada aula dessas 8 tem os exercícios, então tem que fazer de todas elas, tá? Aqui a gente tem 4 aulas em si, mas lá no Moodle tem 8 e aí tem que fazer os exercícios das 8 lá, tá? Ah, não consegui, enfim, não se preocupem, assim, tá? A ideia é que vocês façam a maior quantidade ali que puder, tá? Basicamente, então, a nossa G1, né, é os exercícios do Moodle, tá? Ah, estou com dúvida, não sei, não consegui, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Ali está o meu e-mail, ó. Me mandem e-mail, né? Não se prendam aí, me mandem e-mail, tirem as dúvidas ali, que eu estou sempre disponível para ajudar vocês, tá? Depois, então, da G1, né, a gente tem a G2, que é a nossa prova, tá? Isso daqui vale 5, né? Vale 5.0. E a nossa prova, né, aqui no caso vai ser dia 30 de março, ela também vale 5.0, tá? Essas duas notas, então, né, a gente tem que ter ali para fechar a média. Se não me engano, a média é 6, eu acho, né? Então, tem que tirar no mínimo 6, juntando essas duas notas aí. Tá? Até que alguma dúvida? Não? Beleza. Então, tá. Vamos começar aqui. Ah, outra coisa só para vocês que estão chegando. A aula começa às 7, tá? Então, vocês começam ela um pouquinho depois, né? 7h10, 7h15, que é para dar tempo do pessoal aí chegar, né? Então, e a gente normalmente vai até umas 21h30 aí, ou um pouquinho antes, tá? Ali para umas 8, quando de umas 8, a gente tem um intervalo também de 15 ou 20 minutos, tá? Basicamente é isso.
Outra coisa, né? Precisei sair mais cedo, enfim, qualquer coisa. Cara, todo mundo é adulto, acho que a ideia aqui é vocês aprenderem, enfim, né? Mas se tiver que sair mais cedo ou qualquer coisa, cara, tranquilo, podem sair ali, mas o ideal sempre, né, é tentarem aí absorver o máximo da aula para depois lá na prova, enfim, nos conteúdos, todo mundo ficar tranquilo, tá? Beleza. O que é informática, então, né? Informática é a ciência que estuda o processamento de informações por meio de computadores e sistemas digitais, tá? É um nome gourmetizado de informática, tá? Mas informática, basicamente, é um conjunto, né, de informações e de dados que, através de meios digitais, nos mostram e nos trazem informações, tá? O que é isso? O que isso significa, tá? E meios digitais, hoje em dia, tem N coisas, né? A gente vai também, na aula que vem ali, que é amanhã, na verdade, falar de internet das coisas, então a gente vai ver que a internet hoje em dia está em basicamente tudo, tá? Mas informática, então, né, ela envolve tudo que diz respeito à coleta, armazenamento, tratamento, transmissão e uso de dados com a ajuda da tecnologia, tá? E às vezes a ajuda, ela é uma ajuda grande, né? Mas e nem sempre, né? Vai ser alguma ajuda que vá, de fato, usar muito recurso computacional, algo nesse sentido, né? Hoje em dia a gente tem aí a inteligência artificial, inclusive a gente teve a disciplina passada aí que a gente conversou sobre IA, né? E IA hoje em dia é uma coisa que usa muito, né? Recurso computacional, tá? E aqui eu acho que é um dos belos exemplos, né? De algo que, de fato, usa bastante recurso, usa muita memória, né? Muito armazenamento e é uma das questões aí hoje em dia que globalmente o pessoal está lutando, enfim, para chegar, né? Digamos, a soberania lá da inteligência artificial, que dizem que vai dar um poder para quem conseguir muito grande, né? A gente tem nessa briga aí Estados Unidos e China normalmente, que é quem está tentando atingir isso, tá? Beleza. Informática, então, é um conjunto de técnicas, né, ferramentas e conhecimentos usado para fazer computadores funcionarem e ajudarem pessoas e empresas em tarefas do dia a dia, tá? Quando você usa um celular para acessar a internet, assistir vídeos ou enviar mensagens, está utilizando diversos elementos da informática funcionando em conjunto, tá? Esses dias eu ouvi, não me recordo onde é que foi, não lembro em que propaganda que foi, acho que foi no rádio. Não sei se era o Zambiase que falou, mas como é que ele falou? Era telefones inteligentes. Porra, telefones inteligentes. Hoje em dia ninguém fala isso, né? Telefones inteligentes. Mas talvez para o pessoal, né, mais antigo aí, para vocês que são mais novos, vamos dizer lá, o pessoal cringe, né? Nem eu não sou cringe. Então, isso aqui é o pessoal obsoleto, né? Eles vão dizer ainda telefones inteligentes, tá? E telefones inteligentes nada mais é do que um smartphone e que ele une, né, diversos recursos, como internet, dados móveis, internet seja Wi-Fi, enfim, né? Dados móveis, redes sociais e uma série de coisas para... e aí, tá, por exemplo, enviar mensagens. Né? Hoje em dia a gente usa muito WhatsApp, mas a título de curiosidade, não sei se todo mundo sabe, o WhatsApp é uma coisa muito utilizada aqui no Brasil, né? Tá, no resto do mundo também. Mas nos Estados Unidos o pessoal usa mais a mensagem de texto, né? Então lá não é tão difundido o WhatsApp como aqui. Tipo, quero mandar mensagem para alguém nos Estados Unidos. Vai usar mensagem de texto. Para a gente vai, é engraçado, enfim, aqui que não usa o WhatsApp. É uma cultura, tá? Lá é mensagem de texto. Então lá ainda, diferente do WhatsApp e do Telegram, que são muito, muito utilizados aqui, né? Lá a mensagem de texto para conversar com alguém é o que é utilizado, tá? E aí nessa parte dos smartphones, então, junta, né, a parte de dados móveis e de Wi-Fi, mas ainda, né? E aí isso é meio dúbio, tá? Por que eu digo que tem dúvida nisso, né? Ele usa dados móveis, Wi-Fi e, teoricamente, né, a rede móvel, né? Ou a rede de telefonia, tá?
E aí a rede de telefonia, isso é outra coisa também, né? Que até hoje eu não entendo por quê, né? Mas tem sempre alguém que tu liga. Eu, por exemplo, é minha mãe. Cara, eu ligo, se tu ligar pelo WhatsApp, pelo Messenger, fica às vezes muito ruim de tu falar, né? Principalmente se tu tá na rua, assim, tu não consegue conversar. E aí o que tem que fazer, pelo menos eu, né? E é difícil isso, cara. Quando as pessoas se acostumam, é difícil, digamos, voltar atrás, né? Porque a gente se acostuma porque é bom muito rápido, né? Então, falar no WhatsApp, falar no Messenger, muitas vezes tu fala por vídeo, é fácil, né? Enfim, consegue interagir ali com a pessoa. E aí, às vezes, a gente fala, cara, me liga pelo telefone. O que eles fazem? Ou, tipo, normalmente, ligam pelo WhatsApp de novo. Aí, não, liga pelo telefone. Tipo, eles não conseguem diferenciar o que é telefone do WhatsApp, né? Tipo, é uma coisa que hoje em dia já está tão intrínseca pra gente que não, liga pelo telefone. Tipo, continua ligando no WhatsApp no mês. Não, pelo telefone, tipo, os dados molam, a rede móvel. Né? Eles ficam falando contigo assim. Também. Manda o teto. Isso é engraçado, né? E aí cara, volta e meia, tipo, tá ruim a ligação, o que tu faz? Vai lá e pega, liga o telefone, né? Digita o número e liga, e aí normalmente funciona, tá? E aí fica a pergunta, né? Será que a rede móvel, né, que teoricamente é uma coisa que existe lá desde, sei lá, desde... Quando é que foi feito isso, será? Alguém chuta aí? Desde quando que existe a rede de telefonia? Pelo menos No móvel. Brasil, Isso é uma boa pergunta, porque né? aqui chegou bem depois, né? Vamos ver no Brasil, né? Surgiu na década de 80. Década de 80? No Brasil, foi em 1990. 1990. Informação. Tem outro site, né? Isso que é legal também. Isso que não sei se já viram alguma vez. Então, no Brasil começou na década de 90, né? O senhor vai pegar a sua idade? Do que? Paulo Zambiase aí. É verdade. O que você vai mostrar ali Eu agora? ia falar dessa aí dos Zambiás, mas não tem 29, aí deu. Não, você sabe quem é o Zambiase? A gente pegou essa aí. Mesmo? Tu sabe quem é o Zambiase? Sabe? Tua mãe deve escutar o Zambiase de manhã, então. Mas quem não tem esse hábito, o meu colega, eu tenho 34, né? Falei aqui antes, não dá nem para esconder a idade. O meu colega tem 40 e poucos, né? Eu acho que, sei lá, tem 47, 48. Aí nós estamos de madrugada trabalhando lá, né? Bom, silêncio, né? Escuro até, porque a gente até desliga a luz, né? Daqui a pouco tá ele ouvindo a gaúcha. Eu disse, não, cara, aí é velhice demais, né, cara? 4:30 da manhã ouvindo a gaúcha. Aí, né? A temperatura agora aqui na Érico Veríssimo, com a Ipiranga. Gil Gomes. O Gil Gomes também era. Ele jogou, cara. Não, esse daqui até que não é tão velho, né? Até tarde foi linha direta. Linha direta. Linha direta. Tinha medo de linha direta. Tinha medo. Eu tenho medo da freira. Que freira, cara? Tu não ouviu o termo da abertura do linha direta? Como é que vocês escolhem a rede móvel de vocês? E aí, meu querido, tranquilo? Tem que só registrar a tua presença, que eu não lembro teu nome. Não lembro teu nome. Cara, nem tá aqui. Não tá aí? Não. Tá. Será que é de hoje ou é de amanhã que não vai fazer? As duas, né? As duas? Você já até aqui, loucura. Tá querendo acesso de carnaval que eu vim aí, eu falei pra vocês, né? Não. Sim, acesso de carnaval eu vim aí, né? Que era do EAD. Aí, cara, a cidade é uma loucura. Cara, todo mundo indo pra praia, sexta-feira, né? Cheguei aí, tudo fechou. Hã? Essa matéria não fez. Qual? Você que acha as Internet coisas. das coisas que não fez. Eu já conheci também. Já fez tua acesso alguma vez? Essas coisas? Produção informática. Já. Já fez? Acho que já fiz. Se já fez, eu fico. Esse mês eu fico só na terça, viu? Talvez sim. Teria que confirmar com nada certinho.
Acho que aí um pouco tempo, não Vou tem. ver aqui se. Não, vem, depois a hora que quiser ir embora, Ou busca um replica lá. paga em cocão aí, tá Você tudo é o- certo. Tu é? Ah, não, Aberto tem aí. o Zafre lá em cima, lugar a gente acha. Onde vocês acham aqui? Lá em cima. Na Ou tem Fernando boteco Machado. baixinho que vende droga também. Não, cara, não é isso, é coca que nós queremos. Ah! Coca-Cola. Nem que não entra no. Você faz mal pra Coca-Cola. Coca faz mal. Ah, o Vini, né? O Vini tomava coca direto, né? Às vezes deu um piripaque nele. Não, mas ele ainda toma. Ele ainda toma? Ah, vai morrer, cara, desgraça. Ô, meu, 8 horas da manhã. Tomando cocão com Tomando gelo. coca. Não, mas lá na Bel deu um piripaque nele mesmo. Vai, Nas palavras de Toguro, né? Calma. calma. Sabor. Ah, meu, se eu vim hoje pra cá e eu não tinha que vir, eu ficava muito louco. Tive que parar minha live de novo. Live, cara. Claro, cara. Eu sou streamer. Tu é stripper? Streamer. Calma aí. Tu é stripper? Calma. Eu não grito já, não é? Calma. É sabor. Sabor estrito. Mas às vezes eu olho pra... que as salas são de vidro, né? Uhum. Às vezes eu olho pra cima e a sala fica assim, eu olho e tá assim. Eles estão dizendo, agora vai dar um sucinho. Calma. Não, lá na Deli tomava, era direto. A Coca-Cola na geladeira era dele. E aí uma vez deu ruim lá, ele meio que deu uma parada. Vamos voltar lá. Como é que vocês escolhem a rede móvel de vocês? É pelo preço? Tá, às vezes é pelo preço, né? Depende. Ah, tá. Mas, tipo... eu também, já fiz isso pelo preço, né? Tipo, uma vez, muito tempo eu tive da TIM, que era barato, tipo, sei lá, não me lembro hoje, mas é que daí não dá pra começar a falar, né? Porque daí o pessoal vai ver que o cara é velho pra caramba. Mas, sei lá, 8 GB, eu acho, 10 GB era, tipo, 39, era muito barato. Era muito barato, assim, hoje em dia 10 GB, sei lá, não é nada mais, né? Mas, meu plano nem sei como é que o meu plano nem sei quanto é que tem. Tinha 300 GB, eu acho. Daí eu fui ali na Claro. A Claro também é horrível do cara aí, né? Porque, cara, tu chegou ali na Claro, tu foi fazer qualquer coisa. Fui pegar um chip virtual que minha filha lá tinha comprado telefone e tinha que ser chip virtual. Eu cheguei ali para pegar o chip virtual, que era 10 pilas, os caras trocaram meu plano. Tu chega ali, tu chega ali, é obrigatório. Alguma coisa vão te enralar. Introdução à informática. Já fez? No 4 do 25. Então não precisa estar aí hoje, eu acho. Eu venho só nas terças, então. É só nas Esse terças. mês. Tá barato a passagem, né? Cara. Vai lá passar de tempo, tá tudo tranquilo. Aí tá, beleza. Então lá, internet móvel, né? A gente pode escolher ou pelo preço, às vezes, né? Se é uma promoção, e normalmente eles mandam promoção, né? Meio que direto, assim, para a gente tentar trocar. Às vezes também é porque o pessoal fala que é bom, né? Tipo, eu tenho da Claro, antigamente era assim, pelo menos, né? O pessoal dizia, tipo, da Claro nunca me incomodei, ou da Claro senão era bom, ou ainda aquela velha tendência que existia que, tipo, não, a Vivo é que tem maior cobertura em tudo que é lugar e tal, lá no interior, não sei aonde, em Passo Fundo, no Cafundó dos Judas lá, só pega a Vivo. Então, a gente tinha também essa questão aí, né, de que a Vivo funcionava em tudo que era lugar que os outros não tinham sinal, tá? Mas, tem... E aí, meu querido, tranquilo? Tem uma outra forma, né? Tudo certo? Tem uma outra forma, né? Digamos, mais inteligente de poder, hoje em dia, escolher a rede móvel e qual operadora, né? Que a gente vai usar, tá? Só dar presença para eles. Qual que é essa forma? E pelo menos para mim é o que eu acho, né? Que é a que faz mais sentido, é tu ver a cobertura, né? Das diversas redes que tu tem na região, ou no Brasil como um todo, tá? E aí eu digo mais na região, porque, cara, eu viajo muito pouco.
Então, para mim, o que me importa é onde normalmente eu fico, que é no meu trabalho e onde eu moro, se o sinal é bom e se tem 5G e tal, né? Tipo, para mim, pelo menos, é isso que importa. Talvez para o cara que seja, sei lá, representante comercial, que viaja todo o Rio Grande do Sul, que vai para o Cafundó do Judas, faz sentido ter a Vivo, tá? Mas será que a Vivo tem a maior cobertura mesmo? Tem um lugar que nos mostra isso, né? Que é esse site aqui, ó. nperf.com, tá? Alguma vez já acessaram esse site? Esse site te dá um mapa de cobertura de 3G, 4G e 5G em todo o Brasil, tá? E aqui acho que dá em outros lugares do mundo. Acho que dá em todo lugar do mundo, na verdade, tá? Mas tu consegue ver, pelo menos no Brasil, que é o que nos interessa. Falou, meu? Manda o link da live lá depois que nós vamos botar aqui em todos os computadores para te dar audiência. Tá? Então, ó, deve ser legal, né? A BrisaNet 4h20 não funciona. BrisaNet. BrisaNet. Às 4h20 da tarde não dá ruim. Pelo menos a gente está sempre alta. Não, está. Aqui no Brasil, então, né? Aqui tem as operadoras, tá? A Oi, que nem existe mais, né? Mas. Mas é só para rede de fibra, né? E há contraversões ainda. Como é que fala? Contra. Não sei. Não sei. Há contradições de que a ANIL ainda exista, né? Enfim, o que a gente tem hoje em dia de maiores redes, né? Claro, TIM e Vivo, tá? Vamos pegar a Vivo aqui, né? Cobertura de rede, tá? Aqui está o Brasil, né? Bom, tem lugar que, consequentemente, não tem, acho que não tem nada, né? Coitado. Na Amazônia. Na Amazônia, daí veio Starlink lá para os índios, né? Rede, né, da Vivo, então, tá? Que, teoricamente, tem a melhor cobertura no interior, né? Que a gente vai pegar aqui, Porto Alegre, né? E aqui, só para contextualizar, o vermelho, quer dizer, tem aqui, né? Tá. O verde é 2G, na verdade, aliás, o azul, né? É 2G, então tu vai conseguir basicamente só falar, né? Conseguir uma ligação, já tá tranquilo. Conseguir falar com fulano. Beleza, é isso que tem aí, né? O verde é o 3G, tá? E aí o laranjinha, o vermelho e o roxo. O roxo é o melhor, tá? Mas o vermelho e o laranja é onde tu já consegue, né? Uma conexão aí 4G, tá? E vocês observem que, aqui não vai ter nada porque é lagoa, né? Aqui é a Lagoa dos Barros, lá, sei lá como é que é o nome. Mas essas regiões aqui que não tem nada, né? Será que não tem nada? Tipo, se eu for lá, não vai pegar? Talvez até pegue, tá? Pegue de alguma rede aqui no meio, né? Enfim. Isso é o que acontecia, né? Lá em São José do Ouro, quando meus primos iam para lá, eles tinham que subir em cima do morro lá para conseguir fazer a ligação, né? Então, talvez numa região assim, ó, que não tenha nada, seja isso também a questão, né? Tem que subir num ponto mais alto para te pegar a rede de algum desses lugares aqui que passa perto, né? Às vezes não é tão perto, mas enfim. Não tem nada. Não tem nada, né? Mas deve ter alguma casa, né? Sempre tem uma casa no meio do nada. Tá? Mas, enfim, aqui então, né? Onde nos interessa aí, teoricamente, tá? Porto Alegre, aqui Canoas, né? Tem Novo Hamburgo lá, né? Aqui a região da praia também, ó. Hoje em dia, pelo menos da Vivo, né? Que é o que a gente está olhando aqui. É da Vivo, né? Já está uma cobertura aí de 5G bem interessante, né? Na praia ele já tem, tá? Novo Hamburgo, Canoas, aqui Gravataí, né? Porto Alegre também, tá? Isso que era legal, tá? Hoje em dia já está assim, né? Eu me lembro que eu olhei esse mapa aqui uns 3, 4 anos atrás, era bem diferente do que é hoje em dia, né? A outra lá, né? Que é a minha, por exemplo, que eu tenho a Claro. É meio que parecido, tá? Mas, observem que...
sabor 5G, né? Aí, aqui observem, né, que na praia também tem, Novo Hamburgo também tem, Canoas, Porto Alegre, né? Aqui dá para comparar, né? Bom era até comparar. Mas, ó, aqui observem que, claro, pelo menos na Freeway aqui tá tudo, né? Já é melhor, né? Antigamente, quando tu ia ouvindo som ali na Freeway, tu conectava nos dados móveis, tipo, de 5 minutos ele ia parando o áudio, né? Hoje em dia já meio que não para, tá? Mas, ó, pelo menos a Claro na Freeway ali o 5G é melhor, né? Aqui daí para esse lado, ó, e aqui é até bom olhar, ó, pro lado aqui de Guaíba, né, Eldorado ali e tal, não tem muito 5G, né? Ou pelo menos, vamos tentar aproximar aqui. É o 4G mais, ó. Aqui é só 4G, ó. Tá? E aí aqui, teoricamente, né, a rede da Vivo parecia estar melhor, né? Olha a mesa delícia. Aqui, né? O que é isso daqui? Aqui é Guaíba, né? Morada das Colinas. Não, posso. É Guaíba. Lá. Ó. Guaíba. Quem mora em Guaíba talvez já faça mais sentido ter a Vivo, né? Ó, a Vivo parece ter mais sinal 5G aqui em Guaíba, né? E a TIM? A TIM não tem nada. A TIM, por isso que é barato, Eu né? botei da TIM aqui que travou o computador. É? Caramba. A TIM antigamente era. E isso é interessante, tá? Porque o que, que acontece? Às vezes não é só a questão de, tipo, do valor, né? Ou é interessante tu ver o quanto as redes tipo, as empresas estão investindo, né? Então, vamos lá. Se a empresa tem dinheiro, ela vai investir nessas tecnologias novas, né? Porque, querendo ou não, isso tudo gera custo, né? Tem que ter antena 5G, tem que ter servidor, tem que ter uma série de coisas, tá? Isso gera custo para as empresas instalarem, né? Então, a rede 5G é uma rede cara, é uma rede ainda cara, né? Teoricamente, para te colocar, tá? E aí aqui tu consegue observar o que essas empresas estão investindo, né? Até para tu saber, cara, se a empresa está colocando dinheiro e tal, né? Se é uma empresa que está teoricamente aí saudável, né? Ou lá Oi, né? Oi acho que não tem o registro, Oi não tem mais nada aqui. Mas tinha, até então tinha Oi, tá? Até um tempo atrás mostrava Oi aqui, né? Essa Algar acho que não tem para cá, né? Algar acho que é só para São Paulo. Isso que eu estou falando besteira, é verdade. Ó. Algar é só para a região lá de São Paulo. Alguns pontinhos de Berlândia, né? Alguma coisinha aí tem Algar, né? Essa brisa, né? Essa brisa net só ser nova, né? Não, olha aí. Fala que não tem nada no Acre, né? Tem brisa net. Parece ser uma rede. Nem sabia. Uma que eu nem sabia que existia, né? Mas vamos ver aqui, é claro, lá, por exemplo. Talvez alguma região aqui do norte, né? Essa brisa net aí funcione melhor até do que algumas das grandes, né? Aí, ó, tem algumas regiões aqui no interior, essa brisa net é grande. Mas beleza, então fica a dica aí, né? Tiver que escolher uma rede, sempre olhem, né? Sempre olhem nesse site aqui para vocês darem uma olhada como que é o sinal de internet e aí poderem escolher, tá? E aqui tem de todo mundo, tá? Toda a região do mundo aí consegue ver as redes, tá? Beleza. O que mais que a gente tem aqui, então?
aqui tá as principais áreas da informática, então, né? O que é as principais áreas aí da informática, tá? Dentro da informática, vocês já devem ter ouvido falar alguma vez na vida de hardware e de software, né? Provavelmente mais de uma vez na vida, né? Hardware, então, né? E aí é engraçado, né? Meu pai fala hardware, né? Hardware. Ele, não, coitado, ele não consegue falar, ele fala hardware. Aí é hardware, né? Então, hardware basicamente é a parte física do computador, né? Processador, memória, HD, tudo que for equipamento físico dentro de uma máquina, ela faz então parte do hardware, tá? Software são os programas, né? E os aplicativos que a gente usa, tá? Windows, navegadores, apps, né? Apps é algo que é, vamos lá, novo não, né? Mas hoje em dia, se perguntar para o pessoal, eles falam que é app, né? Tudo app, né? Então, quer dizer então que um software ele roda só no meu Windows, é só o Word, o Excel, né? Não, tu roda lá dentro do Android ou do iOS, né? Sei lá, o Facebook, o Instagram, ele também é um software, né? Que está instalado ali dentro desses sistemas operacionais mobile, tá? Esses dias a minha avó, né? A avó da minha esposa perguntou o que era Android. Daí, cara, eu tive que fazer uma manobra para explicar para ela o que era Android, né? Mas todos os telefones têm Android? Olha, a maioria. Normalmente todos têm Android, só não vai ter o iPhone lá que vai ter o iOS, né? Aí ela, mas para que tem que ter isso? Só tem que ter isso para funcionar, senão se não tiver isso aí não funciona, né? Mas para o pessoal assim mais antigo é difícil tu explicar, né? Mais experiente, né? O pessoal mais experiente é difícil tu explicar o que é o Android, enfim, o que é essas tecnologias mais novas, tá? Redes de computadores, então, né? Internet, Wi-Fi, comunicação entre dispositivos. E aqui é uma coisa que a primeira vez que eu vi funcionando também, isso nem é do tempo de vocês, né? Pelo menos os mais novos ali, com certeza não é. O infravermelho, né? Você sabe o que é o infravermelho? Isso daqui é antes do Bluetooth, tá? Antes do Bluetooth, como é que tu... Hoje em dia tu manda uma foto pelo WhatsApp, né? Lá nos Nokias antigos, nos Motorolas, é isso daqui que tinha. Tem alguns telefones que ainda tem, tá? Mas hoje em dia é usado para controle remoto, né? Então, tem telefone tipo da Xiaomi, tem alguns que tem infravermelho. Aí tem um programinha lá, não façam isso, né? Mas tem um programinha lá que tu vira ele, o celular ele vira controle remoto com infravermelho de basicamente qualquer coisa, né? Então, ar-condicionado, televisão, tudo tu consegue configurar ali o modelo do aparelho, né? Tipo, é Samsung. Ele já meio que tem um código ali, ele fica testando e o controle remoto funciona a partir do celular em qualquer dispositivo, né? Então, quando tiver lá dando jogo ontem do Grêmio e do Inter, tiver lá no bar lá, né? Pega o Xiaomi ali e desliga a TV, tá? Dá para fazer. Então, hoje em dia tem o infravermelho basicamente para isso, tá? Mas antigamente, o que tinha de tecnologia aí no Nokia, no Motorola, antes do Bluetooth, né? Era o infravermelho, tá? Mas para que ele servia? Cara, ele servia uma para conectar fone, tá? Para conectar fone, eu acho que tinha, né? Fone infravermelho, eu não me lembro. Acho que não. Mas para passar dados. Não, para passar dados eu me lembro. Então, eu queria passar tipo uma foto, tá? Isso era legal, né? Queria passar uma foto de um telefone para o outro, tá? Eu tinha que pegar os telefones, conectar um com o outro via infravermelho, deixar eles paradinhos assim, ó. Assim. Se tu fizesse assim, já não ia foto. Tinha que deixar um apontando para o outro. Cara, demorava, sei lá, uns 10 minutos para passar uma foto. E aí deixava os dois telefones paradinhos assim, tu conseguia passar uma foto de um telefone para o outro. Antes do Bluetooth era assim que funcionava, tá? Era o infravermelho, tá? Lembro até hoje, cara, era muita tecnologia, né? Quando tinha o fone Bluetooth, eu me lembro que tinha da Kombi, o tempo que eu tinha da Kombi ainda. Pô, tu vê como é velho isso, né? Eu já sou velho, então eu ia de Kombi, é mais velho ainda, né? Antes era o fonezinho por fio, né?
Aí, cara, a primeira vez que eu vi assim o telefone com um fonezinho de ouvido, assim, com cabine, e o tio falando aqui, porque daí não precisava tirar a mão do volante, né? Ele podia dirigir e falar, às vezes, né, com a mãe do aluno lá, que o aluno não ia ir, ou alguma coisa assim. Aí tinha um botãozinho aqui no fone, né, que tu atendia. Aí ele falava pelo fone. Aí depois a tecnologia mais nova era o Bluetooth. Só que não era, né? Antigamente não eram os fonezinhos que a gente tem aí hoje, né? Era diferente um pouquinho. Eu lembro que a vez que eu vi isso daqui, cara, era uma tecnologia assim, ultra mega nova para a época, né? Nem tem. Esse daqui, né? Esse daqui, quem tinha, né? Tinha muito dinheiro, né? Esse daqui, ó. Esse aí, ele acompanhava o V8. Eu acho que era, né? No Que era V3. o V3. Isso daqui, quem tinha muita grana. O cara, quando botava isso daqui no ouvido, e aí falava assim com o fonezinho Bluetooth, era muito top. Aí tinha um botãozinho ali para atender, né? Isso daqui era. Para mim, eu achei que era o auge da tecnologia, né? E era Bluetooth, ó. Que viagem. Então mudou isso, né, ao longo do tempo, tá? Beleza. Comunicação entre dispositivos, então, infravermelho é o que por muito tempo a gente teve, né? E depois, graças a Deus, veio o Bluetooth, melhorou muito, né? O funcionamento, tá? Programação, criação de sistemas, sites e aplicativos. Aqui tem uma coisa engraçada, né? O que vocês já ouviram aí falar? Provavelmente a mãe, o irmão, alguém, né? Falou. Tu vai entrar para a área de TI, tem que virar programador. Alguém já não falou isso daí alguma vez? Já ouviram falar, né? Vira programador que dá dinheiro. Teoricamente dá dinheiro mesmo, né? Consegue ganhar, dependendo, né? Se for sênior aí, consegue ganhar lá uns 15, 20 mil por mês, tá? Então, programador hoje em dia é uma coisa que dá dinheiro, né? Vocês sabem quem foi o primeiro programador da história? Então, aí, né? Ontem foi o Dia da Mulher, tá? Primeira. Essa senhora aqui, ó. Tá, mas não. Ada. Como é que fala isso aqui, Vinícius? Lovelace, sei lá. Aí, ó. Eu ia falar Love La Salle, né? Lovelace, aí, ó. É um cara refinado, né? Eu gosto do Vinícius por causa disso aí. Cara viajado. Né? Ó. Eu até me esqueci, ó. Lovelace. Lovelace. Aí, se ela tiver alguma descendência americana, britânica, sei lá, considerada. Não vamos acordar o caixão só para perguntar isso aí. Então, vamos falar Lovelace mesmo. Como é que pega aqui lá? A primeira programadora da história, né? Conhece as extraordinárias contribuições de Ada para a ciência da computação. Aqui tinha outra foto, acho que dela, não lembro. Rapidamente, que resumir, né? Augusta Ada Byron King, né? Atualmente conhecida como Ada Lovelace, nasceu em 10 de dezembro de 1815, em Londres, na Inglaterra, né? Ada foi uma matemática e escritora responsável por escrever aquele que veio a ser conhecido como o primeiro algoritmo de computador da história. Lovelace teve uma infância abastada, muito confortável financeiramente, tendo se tornado ao longo de sua vida muito próxima da corte da Rainha Vitória. Bom, aqui fala toda a história dela, né? Ela não faz sentido. Mas, enfim, Ada passou a ser conhecida como Ada Lovelace quando herdou o título de seus antepassados, os barões de Lovelace, a partir desse evento. Ela e seu marido. Ada morreu no dia 27, aos 36 anos. Tu vê como antigamente morria cedo, né? Aos 36 anos, vítima de um câncer de útero.
deixando para trás um legado que serviu não apenas para alavancar a ciência da computação, mas também para inspirar dezenas de gerações de jovens cientistas que vieram depois dela. Então, a primeira programadora da história, né, foi uma mulher, tá? Então, isso também é uma curiosidade bem interessante, tá? Segurança da informação, né, o que a gente teve aí também algumas disciplinas atrás, que é a proteção, né, contra ataques e falhas, tá? E a parte aí do banco de dados, né? Organização e consulta de grandes volumes de dados, tá? Banco de dados, a gente tem alguns bancos de dados, né? Alguns modelos aí, né? Mas acho que hoje em dia um dos mais usados ainda é o Oracle, né? Tem o SQL Server. Enfim, tem alguns modelos aí de... Eu não lembro de outro. Oracle... acho que esse ainda é os mais usados. Vou tirar a dúvida. Banco de dados mais usado. Ó. São Oracle Database, Database, né? MySQL e... Bom, aqui é quase a mesma coisa, né? MySQL, Microsoft SQL Server, a base é a mesma. E PostgreSQL, tá? Esses são os mais usados aí no mundo, tá? Tem lá o MongoDB, tem alguns outros, tá? Isso é interessante. Vamos fazer uma pausa, pessoal. E aí a gente volta para terminar aí de conversar. Beleza, vamos continuar aqui então, pessoal. Eu melhorei um pouco lá o ar, né? Tem que melhorar um pouco, eu acho que estava muito frio. Bom, bacana. A gente viu então que a parte de banco de dados, tá? Esse Oracle, né, que é o mais utilizado, o SQL Server e o MySQL também, tá? Para vocês que estão começando hoje, depois vai ter algum conteúdo, enfim, de banco de dados, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, vai fazer mais sentido depois, tá? Continuando aqui, tá? A gente tem aí uma questão de informação, na verdade, é um ponto aí, né, de que há uma... Não é que há uma dúvida, mas eu acho que muita gente se questiona, né, quando a gente tem isso daqui, ó. Dados, informação e conhecimento. Dados, informação e conhecimento. Alguém aí, sem procurar, arrisca qual que é a diferença entre esses três caras aqui? Dados, informação e conhecimento. Ninguém? Vocês entendem que o conhecimento, às vezes, a gente muito admira, né, as pessoas, mas, enfim, a gente fala, né, ou se espelha porque as pessoas têm um conhecimento avançado, ou têm um conhecimento legal sobre determinada área, né? Só que existe, né, antes de chegar ao conhecimento, algo que diferencia, né, isso daqui, tá? Esse conhecimento aqui através de dados e informação. Mas vamos ver ali qual que é a diferença entre um e outro. Isso, inclusive, um filme que eu estava olhando foi esse final de semana, eu acho. E aí o cara deu, no meio do filme, assim, deu a explicação da diferença, né, entre informação e conhecimento, tá?
No meio do filme, ele falou assim a designação do que é informação e do que é conhecimento. Isso daqui é uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás e eu levo sempre comigo, tá? E é uma coisa que vocês vão ouvir agora também e provavelmente vocês vão levar aí por um bom tempo da vida de vocês, tá? É bem interessante isso. Uma vez que vocês ouvem, assim, uma vez que vocês conhecem, vocês, em algum outro momento, vão ouvir falar disso e vocês já vão saber, tá? Dados, informação e conhecimento, então, né? O que é dados, tá? Dados são elementos brutos, né? Isolados, sem significado completo por si só, tá? Aqui a gente tem exemplos de dados, tá? 27, ou João, ou 25 graus, ou 50 reais, tá? O que significa esses dados aqui? Nada, né? Só são informações que a gente tem ali, né? Tipo, 27, o nome João, o 25 graus e os 50 reais. Cara, só são dados, tá? E dados é isso. Dados, né? Assim como a gente falou lá de banco de dados, né? Que a gente disse ali de Oracle ou de coisas assim, né? O banco de dados, ele basicamente, né? Contém a organização, né? A organização dos dados, tá? Mas se a gente entrar lá na planilha, no Excel, né, ou em qualquer documento, talvez de um banco de dados, talvez a gente veja informações assim, tá? 27, João, 25 graus, 50 reais. Talvez dentro de um banco de dados a gente veja informações assim, que não significam nada, só são dados, tá? Então, dados é isso daqui. É uma informação, é algum número, alguma letra, enfim, que tem lá, tá? Sozinhos, então, né? Esses valores não dizem muita coisa. São apenas números ou palavras, tá? Então, dado é isso que a gente vai ter. Informação, tá? Informação é o resultado do processamento de dados, né? Quando eles são organizados e interpretados para fazer sentido. Exemplos: 27 anos, João tem 27 anos. A temperatura está a 25 graus hoje, né? Basicamente, são as mesmas informações que a gente tinha ali atrás, né? Só que agora com um pouco mais de contexto. Então, lá a gente tinha 27, tinha João, tinha 25 graus, né? Que não significava nada. Aí, quando a gente pega e diz que tem 27 anos, é a idade. Ah, sei lá, pode ser a idade do fulano, do Beltrano, do ciclano, não interessa. Mas é uma idade, né? Começa a fazer mais sentido, tu vê o número 27, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser 27 laranja, 27 maçã. Quando tu fala 27 anos, está dizendo a idade de alguém, tá? João tem 27 anos. Então, lá o João, que antes não fazia sentido, começa a fazer sentido. João tem idade tal, tá? E a temperatura está em 25 graus hoje, né? O que lá tinha talvez 25 graus. Aqui, se for uma conversa com uma pessoa que estiver conversando com ela e for em Porto Alegre, tu sabe que em Porto Alegre está 25 graus, tá? Ou esses 25 graus aqui sozinho, poderia ser em qualquer lugar do mundo, né? Não sabe se é 25 graus aqui, se é 25 graus aonde quer que seja, tá? E aqui, quando tu pega e diz a temperatura está 25 graus hoje, normalmente é do lugar que tu tá, né? Ou enfim, ou se estiver falando com uma pessoa de outro lugar, aí tu vai te dizer, aqui tá 25 graus. Aí tu vai saber que é 25 graus lá onde a pessoa tá, tá? Mas enfim, começa a fazer mais sentido as coisas, tá? Ou seja, dados mais o contexto, né? Ele se torna a informação, tá? E o conhecimento. O que é o conhecimento? Que, através de dados e de informações, a gente... Aqui dá para se dizer que a gente já tem tudo, né? A gente tem os dados e a gente tem informação agora, porque a gente viu ali, né? E o conhecimento é o quê? Pode ser a interpretação disso. Talvez seja isso. Vamos ver aqui, ó. Conhecimento é o entendimento, né? A interpretação obtido a partir da interpretação da informação. Olha aí, cara, o ministro permitindo tomar, então, decisões, tá? O que acontece? Com base na informação de João tem 27 anos, eu posso saber que ele é um adulto, tá? Ou aqui agora eu estava vindo aqui, né? Eu nem
Bom, eu faz muito tempo que eu não vou para a noite, né? Eu sou casado faz anos, né? Aqui, não sei, aqui na... Não sei nem o nome das ruas, né? Para começar. Aqui em cima, aqui na Independência, não sei até onde é que ela vai. Mas tem um bar ali, que pelo jeito ia rolar um festão ali, né? Os caras estavam barril de chopp, assim, foda de barril de chopp. Tinha uns 10 tios na frente, assim, tudo de preto. E ia ser o show de alguém ali, não sei se. Aí pode ser que seja. Não, mas hoje é segunda, então deve ser o show de alguém, né? Porque segunda-feira não ia estar bombando um bar aqui em cima, né? Não faz sentido, tá? A não ser lá em Alvorada. Lá em Alvorada, cara, passa segunda-feira, 4h30 da manhã, tá cheio, né? As ruas. Não sei o que o pessoal faz de manhã na segunda-feira, né? Mas lá em Alvorada, 4h30 da manhã, principalmente no verão, o centrinho lá tá bombando de gente bêbada, né? Então, com base aqui na informação, né, do João, tem 21 ou tem 18 anos, saberíamos, né, que nessa festa que vai ter ali em cima, ele poderia entrar na festa, né? Porque normalmente festa é para maior de idade, tá? Com a informação, então, dos 25 graus, sei que o dia está agradável. E aí faz sentido, né? 25 graus é um dia aí bacana, né? Não está nem muito quente nem muito frio, tá? Com a informação lá inicial que a gente viu de R$50, agora a gente pode ver que um produto custa R$50. E a partir disso eu posso decidir se eu compro ele ou não, tá? Então, o conhecimento ele permite agir, né? Resolver problemas e tomar, então, decisões, tá? E aí o conhecimento também, né? O conhecimento também ele pode dizer lá, né? A gente ouve muito isso, né? Vocês aí, principalmente são mais novos, ouve a voz da experiência. Quem é que nunca ouviu isso, né? O pai ou a mãe lá, ou enfim, a avó, enfim, alguém dando bronca, né? Ouve a voz da experiência, porque eu já passei por isso, enfim, né? Então, basicamente, é a partir de dados, de informações e de conhecimento, né? Que a gente extrai lá, depois de algum tempo, de algumas situações, extrai a experiência, né? Por exemplo, tá? Eu tive lá dados que eu tinha 18, 19 ou 20 anos, enfim, né? E aí eu tinha informação que tinha esse bar aqui em cima, tá? Eu tinha informação que tinha um bar ali em cima que tinha uma festa, tá? E aí eu fui lá no bar quando eu tinha 19, eu fui lá no bar quando eu tinha 21, eu fui lá no bar quando eu tinha 23, tá? Então tem dados que são a minha idade, tem informações que foi ali às vezes que eu fui no bar, tá? Teve o conhecimento, que às vezes que eu fui no bar lá, teve vezes que foi legal, teve vezes que não estava bom, teve vezes que, sei lá, estava uma festa não tão legal, enfim, né? Isso é o conhecimento, tá? Que me permite, a partir de um tempo, definir se eu vou querer ir lá ou não, tá? E aí, depois de muitas vezes que eu fui lá, eu já adquiri experiência para saber se é um lugar que eu gosto ou que eu não gosto de ir, né? Assim como depois de muito tempo, vocês ainda são novos, né? Eu tô com 34. Cara, tem bastante gente que eu eliminei da minha vida que depois de um tempo da idade a gente chega e diz assim, ó, cara, não faz mais sentido para mim conviver com essa pessoa, entendeu? E aí, tipo, a gente começa a eliminar algumas pessoas da nossa vida, ou do nosso ciclo de convivência, e aí tu consegue ter uma vida melhor, tá? Quando a gente é novo, a gente aceita tudo, né? Topa tudo, vai nos lugares às vezes que a gente não gosta, enfim, tudo para tentar agradar os outros, tá? Depois de um tempo, também pode ser ranzinzo, né? A minha esposa fala que eu sou ranzinzo, mas depois de um tempo a gente vira ranzinzo, e aí tem lugar, cara, que tu já não gosta mais de ir, vamos lá no fulano. Cara, não gosto no fulano, ponto, não vou ir dentro, entendeu? É assim. E aí eu me sinto melhor assim do que ter ido lá e ficar com cara de bunda, ou, tipo, não querer ir. É assim que funciona, tá? Isso daí é experiência, né? Então, quando a gente diz, vai lá e não faz isso, ou enfim, né? Vai te dar mal, cara, é a voz da experiência. A partir de várias situações que eu já fui lá, de informações que eu obtive, de conhecimentos que eu tive do fulano de tal lá, que eu vi que eu não gosto do fulano de tal, eu vou ter, eu não vou lá. E aí isso é experiência depois de um longo tempo, tá? Então agora vocês já sabem o que é dados, o que é informação e o que é conhecimento. E aí depois de um tempo aí, tira experiência, né? Quando a gente dá a dica lá, quando o pai e a mãe dá a dica, ouve a voz da experiência, é isso, né? Normalmente já passaram por situações e querem nos alertar do que pode acontecer. Beleza. A gente entrando lá na parte, então, de informática, né? A gente tem a parte ali que a gente conversou do software, tá? Uma parte do software, e uma grande parte, na verdade, dos softwares,
é o sistema operacional, tá? Que é o software mais importante, na verdade, do computador, né? Então, a gente brinca, né? Tanto lá na empresa, ou em qualquer empresa, né, de informática hoje em dia, seja Positivo, seja HP, seja Dell, seja Acer, né? Seja qualquer empresa, eles fazem o hardware, tá? Então, eles te vendem essa caixa que é um desktop, ou te vendem um notebook, e aquilo ali do X, do YZ, pode ter diferença no design, né? Um pode ser mais bonitinho, o outro pode ser mais feio, enfim, né? Pode mudar ali a diferença como ele é feito ou como visualmente ele é, tá? Mas internamente, algo que ele vai ter que ter sempre é o software, né? Ou é o sistema operacional para ele rodar, tá? Ele faz, então, a ponte entre o hardware e o usuário, tá? Controlando tudo que o computador faz, né? Funções do sistema operacional, então. Ele controla a memória, controla o processador e controla também arquivos, tá? Ele gerencia dispositivos como teclado, impressora e rede, né? E permite instalar e rodar aplicativos, tá? Fornece, aqui é legal, né? Não sei se todo mundo já teve a experiência alguma vez na vida. O que a gente está acostumado sempre, né? A mexer no Windows, tá? Aí já o que muda bastante, né? É o Linux, tá? Mas o Linux é difícil de alguém usar, né? Linux é... às vezes o que acontece é tu comprar uma máquina e para ela ser mais barata, ela vem com o Linux, né? Aí o que... Duas situações podem acontecer, né? Tu comprou ela com o Linux e logo depois da compra tu vai lá e já instala o Windows. Ou tu até tenta usar, né? Tenta usar lá, sei lá, uns 3 meses, e aí tu vê que tu não te adapta, ou que tu não gosta, ou que não roda as coisas que tu quer rodar, e aí tu vai lá e instala o Windows, tá? Mas tem outro, né, que não tem como fazer isso, aliás, até tem, tá? Mas que acaba que o pessoal se acostuma e tem que usar assim, né? Porque é assim. E compra por causa disso, às vezes, né? Que é o macOS, tá? O macOS, ele é da Apple, né? Como se fosse lá o iPhone, mas o iPhone ele tem o iOS, né? E o macOS é o sistema operacional da Apple que roda no MacBook e tem alguns outros, né? Não é só MacBook, tem o pequenininho, eu não lembro o nome dele agora. Mas que é como se fosse um desktop desses que a gente tem e que roda também o macOS, né? Esses dois são os mais usados, tá? O Linux ele é usado, sim, por uma série de coisas, né? Mas principalmente para empresa. Eu acho que o usuário comum assim, é difícil de usar Linux. Tá? Eu diria que o usuário comum usa ou Windows ou macOS, né? E essa questão ali que ele fala, né? De fornece uma interface para o usuário, telas, janelas e menu, acaba que a gente se acostuma a usar isso, né? Que nem o Windows aqui, né? Se eu apertar ESC, ele fecha a apresentação. Essa tela aqui, se eu abrir, né? Tá aqui, né? Lá em cima, ó, ele tem o botãozinho de minimizar, tem de maximizar aqui, que é o quadradinho, né? E tem de fechar lá, que é o X, né? O macOS, como que é isso? É diferente. Todo mundo já mexeu em macOS alguma vez na vida? Ah, o Vinícius sim, mas o pessoal... macOS... O macOS ele já é diferente, né? Ó, começa que o macOS ele não tem iniciar, tá? Então, quer dizer, ele até tem aqui em cima um iniciar parecido, digamos, tá? Mas não é igual do Windows, né? Então, o que do iOS é muito usado? É essa barra aqui embaixo, tá? Que teve algumas cópias, né? Por parte da Microsoft, né? Tinha lá no Windows Vista. Ah, o Windows Vista, acho que foi o primeiro aqui. O Windows Vista Gadgets, né? A Microsoft, né, e aí existe uma grande briga, né, até hoje, de dizer que você já deve ter visto lá, bom, não sei se todo mundo viu, mas o filme do Bill Gates era do Bill Gates e do Steve Jobs, né, e aí o Steve Jobs acusa lá o Bill Gates de ter copiado do Word a formatação das letras e as letras
que tinha lá no o Steve Jobs tinha criado, né? E aí copiou mesmo, tá? Então, tipo, as letras que a gente tem ali, a Arial, a Comic Sans, enfim, uma série de letras, né? Isso daí foi copiado lá do Steve Jobs que tinha criado e ele acusa o Bill Gates até hoje de ter copiado as letras lá, né? Então, aqui, por exemplo, no macOS, sempre teve essa barra, tá? A barra principal aqui do macOS é essa, ó. Então, tipo, aqui embaixo tem os ícones e aqui tu consegue clicar para abrir os aplicativos, tá? O que a partir do Windows Vista o Windows foi lá e fez, né? Criou os gadgets, né? Que era tipo isso daqui, ó, que eram ícones, né, na tela, conseguia colocar para ser atalhos de funções, tá? Aqui tu tinha lá, ó, as notas, o relógio, o calendário, e aí ele ficava em algum cantinho da tela, às vezes era aqui na direita, mas tu conseguia personalizar também, né? E aí tu conseguia abrir lá os ícones, tá? Isso foi a primeira cópia, né? Quer dizer, primeira não, mas digamos que foi ali uma das primeiras, e aí tinha os outros, né? Que era o pessoal fazia uma customização do Windows e aí colocava a barra lá como se fosse do macOS. Ó, essa daqui era uma delas, tá? Aqui embaixo tinha uma barra daí que ela mostrava todos os ícones, ou aqui em cima às vezes ficava também. Eram umas customizações malucas lá que o pessoal fazia antigamente, hoje em dia não tem mais isso, tá? Mas era alguém que fazia e aí deixava o teu Windows customizado. E aí eu me lembro que naquela época lá do Windows XP, o Windows Vista, ter um negócio assim era muito legal. Só que naquela época as máquinas eram muito ruins, né? Aí normalmente tu instalava um negócio assim que ficava cheio de customização, né? Cheio de ícone, tudo bacana, a máquina travava. Eu ficava, tu não conseguia clicar em nada, né? Então, normalmente não funcionava, tá? Tu tinha que desinstalar e às vezes ele instalava assim meio que sem querer também, tá? Tipo, ou às vezes tinha técnico, né? Tinha muito técnico que gostava de fazer isso, né? O cara tinha um padrão de formatação. Aí o cara formatava, ia lá e instalava uma porcaria dessa. Aí, tipo, a pessoa ia usar, dava 2 meses lá, ficava ruim a máquina, né? Aí tinha que ir lá alguém, eu lá, na época da loja lá fazia muito isso, ia lá, deu a máquina, né? E eram as máquinas ruinzinhas. Primeira coisa é tirar essas customizações aqui, porque a máquina já não era boa. Aí toda customizada ficava pior, né? Basicamente é isso, tá? Então, a interface do macOS lá, e até hoje, tá? O macOS, eu particularmente não uso direto, né? Mas as interfaces do macOS das janelas é um pouquinho diferente, tá? Então, para fechar, tem alguma janela aqui. Não é que nem a gente está acostumado ali no Windows. É meio parecido, mas não é igual. Aqui, ó. Para fechar é do lado esquerdo, né? Então a gente sempre está acostumado aqui, lá no X, lá em cima, né? E vir aqui fechar, ó. Então no macOS acaba que isso já é do lado esquerdo, tá? E aí era normalmente 3 bolinhas aqui, né? Era a vermelha, a laranja e a verde, tá? Hoje não sei se mudou, né? Não sei como é que tá o macOS mais novo. Faz tempo que eu não mexo. Mas ele normalmente ficava na esquerda, tá? Então acaba que se tu usa, sei lá, todo dia o Windows, quando tu pegar um macOS, tu vai demorar um tempinho até aprender, né? Beleza. Sistema operacional é isso, então, tá? O Windows ou o macOS ou o Linux, né? E o Linux, o problema do Linux não é nem que ele seja ruim, né? As telas até são meio parecidas, assim. Eu me lembro que um tempo eu até tentei usar Linux, mas as telas eram parecidas. O problema é a instalação de aplicativos no Linux, né? A instalação de software é que é muito diferente, né? Tem que só colocar o teu nome na chamada lá, o... como é que é o nome? Vou colocar aqui sem depois me esqueça.
Tu também não tá na chamada aqui. Será que você não fez essa disciplina antes? Teu nome também não tá aqui na chamada. Será que tu não fez essa disciplina antes? Dá uma olhada no teu Moodle lá depois. Esse já não tá feito. Os guris que vieram aí, alguns já tinham feito essa disciplina. Daí, teoricamente, daí tinha que confirmar com o Nádia lá se precisa fazer ou não de novo, tá? Mas acho que quem fez, acho que não precisa fazer de novo daí. Pelo menos o nome não tá na chamada ali. Dá uma olhada daí com o Nádia lá. Enfim. A parte do software, então, né, do sistema operacional, tá? A gente tem o Windows, que é o mais conhecido, o macOS, e o Linux, né? O Linux, ele é uma distribuição, na verdade, ele tem várias derivações, tá? O mais utilizado e o que normalmente a gente compra algum notebook ou desktop que venha com Linux, ele vem com Ubuntu, tá? Esse é a maioria do que vem aí rodando no Linux, tá? Mas tem o Mint e tem o Fedora, né? Eu me lembro que por muito tempo, quando eu testei, e aí muito por conta das máquinas ali serem ruins também, né? Olha, meu querido, falou. Por muito tempo ali, por conta das máquinas serem ruins, né? O Windows, dependendo do Windows, ele travava, tá? E aí uma das derivações aqui do Linux que rodava bem nas máquinas era o Linux Mint, tá? E é bem tranquilo do cara instalar, assim, é bem bacana. A interface dele na época já era pretinha. Isso daqui no tempo que o Windows lá era muito ruim, né? Era, sei lá, o Windows XP já tinha esse Linux Mint aqui, que era com uma interface escura, aqui, bem bacaninha, tá? Esse Linux Mint aqui, e ele é, hoje em dia, o Windows, tá? Vamos ver se a gente consegue baixar ele para ter uma ideia. Eu não sei nem, ó, tá aqui 2.9. Não tá tão mais leve, tá? Mas eu me lembro que assim, ó, antigamente o Windows ele tinha isso daqui, ele tinha uns 3 GB. E esse Linux Mint ele tinha uns 600 MB, tá? Então ele era muito menor do que o Windows, né? Hoje em dia também, né? O Windows ele vai ter em torno de 7, 8 GB, né? E esse Linux Mint aqui, ele tem 2.9, tá? Então, ele ainda é uma versão com certeza mais leve aí do que o Windows, né? Mas, claro, é diferente a utilização dele em si, né? Ó, ele é mais ou menos assim, tá? Tem o iniciar ali, né? Editor de texto, calculadora, calendário, e a parte do Office, ele usa o que tem lá para o Windows também, tá? Mas muita gente não gosta, né? Que é o LibreOffice, tá? Então, não era nem que não gosta, né? O legal era que quando fazia uma apresentação assim da faculdade, alguma coisa, volta e meia eu fazia, né? No LibreOffice, eu acho, não me lembro. Ou alguém fazia lá e ia apresentar. Aí tu fazia toda a apresentação no LibreOffice, chegava lá no colégio e ia abrir, tudo desconfigurado, ou às vezes não abria. Cara, era uma briga, assim. Aí tu imagina, né? A pessoa, sei lá, passou 2, 3 dias trabalhando ali para fazer a apresentação, chega lá e não abre, né? Era uma droga. Hoje em dia já mudou um pouco isso, né? Hoje em dia tem lá a apresentação do Google Online, tem uma série de coisas, né? Que tu consegue meio que contornar isso, tá? Mas antes era bem diferente, né? Beleza, esse Linux Mint é aí um dos aficionados, né, por Linux e que usam o Linux de fato, sendo usuários normais, é um dos que o pessoal mais utiliza. O Ubuntu é o que vem padrão, assim, mas se o cara é usuário mesmo, normalmente o cara usa o Linux Mint. Da parte de software, então, né, de aplicativos, de aplicações, enfim, né, o que a gente tem, tá? São os programas utilizados para realizar tarefas específicas, né? Exemplos aí, né? O navegador, o Google Chrome, o Google Edge, né? E o Firefox, tá? Eu acho que esses são os mais utilizados aí, né? Quem é que usava esse daqui? Era o Thunder? Não, Opera, né? O Opera. Esse navegador aqui, por muito tempo, eu usei ele, tá? Que era o navegador do Opera. Tem para celular ainda. Se for no Android lá e tentar baixar, tu consegue baixar ele, né? É o Opera, tá?
por muito tempo ele foi muito interessante, tá? Hoje em dia talvez não faça mais sentido, né? O que muita gente usa ainda, né? Aqui na escola, por exemplo, ó, aqui uso o Google Chrome, né? Eu particularmente já estou usando o Edge, assim, né? Teve uma disparidade por muito tempo, e aí que a Google ganhou muito terreno, né, com relação ao sistema operacional, e aí que até eles quiseram inventar moda, né? A Google fez. O que acontece? Tinha Internet Explorer por muito tempo foi muito ruim, né? Travava, usava muita memória, foi muito, muito ruim. Aí, nesse tempo, normalmente usava o Firefox. Até que o Firefox começou a consumir muita memória também, né? Então, o Firefox até hoje ele tem um probleminha assim com memória, tá? Ele usa muita memória. Aí veio o Google Chrome, né? E foi meio que a solução dos problemas assim. O Internet Explorer travava, o Firefox usava muita memória e o Chrome resolveu tudo isso, né? E por muito tempo o Google Chrome foi muito bom, assim. Então, cara, a primeira coisa que tu fazia, sei lá, o Windows 7, Windows 10, era instalar o Windows, ir no site do Google e baixar o Google Chrome. Primeira coisa. Cara, tu pegava uma máquina nova, tu baixava o Google Chrome, né? E aí, a Google teve uma grande vantagem nisso, né? Porque por muito tempo os navegadores, até hoje, né? Que é exemplo do colégio, se usa o Google Chrome, né? Até que eles pegaram e inventaram o Chrome OS, o Chrome OS, né? Que era um sistema operacional baseado no navegador. E não deu muito certo, tá? Tem umas máquinas que vieram com esse Chrome OS, né? Mas era ruimzinho, assim, não. Eu nunca usei, na verdade, não. Ó, Chrome OS é um sistema operacional desenvolvido pelo Google, lançado em 2010, baseado no núcleo do Linux, então também era uma derivação do Linux, né? Que tem lá tinha um Linux Mint, enfim. Esse Chrome OS foi feito uma derivação do Linux em parceria com a Google, né? E usa o navegador da internet Google Chrome como interface de usuário, suportando primariamente aplicativos da web, né? Então, foi meio que uma solução ali, né? E aí, ó, até era meio parecido, né? Olha como é que é o iniciado do Windows, olha como é que é o iniciado do Chrome OS. É bem parecido um com o outro, tá? Funcionava, mas não, cara, não é um sistema operacional assim. Tu quer instalar um Office, não dá, qualquer coisa que tu quer fazer não vai dar, tá? Então, não deu muito certo, tá? Tanto que tem gente que até hoje nem ouviu falar desse sistema operacional aí que tinha, que era do Chrome OS, né? Foi como é que é, um devaneio aí que a Google teve de achar que o Google Chrome era tão usado, né, e utilizado em todas as máquinas aí, que criar um sistema operacional a partir do Chrome seria uma boa ideia, tá? Não foi uma boa ideia, foi um fracasso, né? Provavelmente dinheiro jogado fora, tá? E aí, né, depois de muito tempo aí que o Chrome teve uma larga vantagem sobre o Internet Explorer e sobre o próprio Microsoft Edge, né, que daí, uma tentativa aí de melhorar a imagem, digamos, né, a Microsoft trocou o nome do Internet Explorer para Microsoft Edge, né? E era uma porcaria igual, né? Era muito ruim, só trocou o nome, tá? Aí hoje em dia já melhorou bastante, tá? Hoje em dia o Edge, cara, eu uso normal, assim, uso de boa, não tem nenhum problema, não trava mais, não usa memória. Então, hoje eu não vejo mais necessidade de usar o Chrome, né? Até tem, eu acho que tem. Não me lembro agora se na máquina que eu usava tinha Chrome ou não. Mas normalmente já se usava o Edge e é de boa hoje em dia, né? Firefox, cara, muito tempo que eu não uso. Não. Tipo, sei lá, tá a máquina lá parada, não tem nada para fazer, talvez eu vá lá baixar o Firefox, mas não tem mais sentido, eu acho, usar hoje em dia, tá? Pacote do Office, né, também é um exemplo aí de aplicativo, Word, Excel, PowerPoint, né, e uma série de outros aí que tem hoje em dia, né, XPoint, o OneNote, né, o OneNote até eu uso hoje em dia. O OneNote é um bloco de anotações ali que consegue separar por tópico e tal. No trabalho ajuda bastante, assim, é uma base de conhecimento que tu usa de tudo que tu vai fazendo, tu vai colocando lá no OneNote. Então é uma ferramenta que hoje em dia ainda eu pelo menos uso e é bastante usado, tá? Editores de imagem, né? Photoshop, CorelDRAW, que tinha lá antigamente, né? CorelDRAW, o pessoal falava, Draw, não me lembro. O GIMP, tá? Também é um exemplo aí de editor de imagem, né? Jogos, né? Tudo que tem de jogo aí para
para computador lá, Counter-Strike, tinha, né? Muito tempo atrás, e eu indiquei para meu irmão até hoje joga, faz acho que uns 20 anos que ele joga Counter-Strike. Então, também é um exemplo de aplicativo, né? E app de celular, né? WhatsApp, Instagram, Uber, né? Tudo isso também são aplicativos aí que são utilizados ou em telefone ou em sistema operacional, né? Os aplicativos, então, eles dependem do sistema operacional para funcionar, tá? A parte de hardware, aí aqui, né, saindo da parte de software, que a gente viu a parte de sistema operacional e a parte de aplicativos, né, a gente entra na parte de hardware, tá? Aqui de hardware a gente vai falar um pouco de CPU, né, ou também conhecido aí como processador, tá? O hardware, então, é a parte física do computador, né? Ele é formado por componentes internos. Basicamente, se a gente quer montar um desktop, né, ou um desktop aí que a gente tenha numa máquina, o que a gente precisa para montar um desktop ou para uma máquina funcionar, né? Alguém arrisca aí chutar? Todos os componentes que tem dentro de uma máquina. Vamos lá. Placa-mãe, Placa-mãe, processador, processador, memória RAM, memória RAM, SSD ou HD, dois, porta e armazenamento, né? SSD, ou HD, né? O que mais? e daí ele foi uma área que não tem muito a ver com a máquina em si, mas com a manutenção dela, do tipo os fãs, ou o sistema de resfriamento, Não, faz sentido, mas talvez não. Talvez não precisaria. Precisa, tá? Mas tinha umas máquinas muito antigas aí, que era os Atom 1.6, que tem aqui no laboratório aqui em cima, que eram... Cara, isso era ridículo. Isso era ridículo. Acho que foi a maior esquisitice que eu já vi até hoje. A Positivo, né, quando veio para o Brasil, ela fez disso, tá? Ela tinha um desktop que ela vendia, que era um desktop grande, né, um desktop normal, maior que esse que tem embaixo, né, que vocês estão usando, e aí dentro dele tinha o Intel Atom 1.6, tá? Você já deve ter ouvido muito tempo falar, Positivo é ruim, tá? Isso por muito, muito tempo se falou, né, que a Positivo era ruim, tá? Deixa eu ver aqui se tem algum desses. Cara, era menor que isso daqui, mas. Uma placa-mãe era isso daqui. Era uma placa-mãe bem pequenininha, tá? E aí tinha esse Intel Atom, né? Que era o processador. E olha aqui, ó. Isso daqui era o processador, ó. Ele não tinha nem cooler. Ele tinha só um dissipadorzinho de alumínio aqui em cima, porque não esquentava, mas também não processava, né? Porque era muito ruim. E aí ele não precisava nem de cooler para resfriar, tá? Então, tinha só um dissipador aqui em cima. Cara, a máquina travava, vinha com Windows 7, com Windows Vista, não tinha como tu usar. Era muito ruim. Aí que a Positivo, né, ganhou a fama dela aí que a Positivo era ruim. Porque eles trouxeram essas máquinas, que eram umas máquinas normais de tamanho, mas dentro era uma placa-mãe bem que não tinha nada dentro da máquina. Cara, podia ser, sei lá, podia ser desse tamanho assim a máquina, né? E aí pegou o estigma aí que a Positivo era ruim, né? Mas porque ele. Aí tinha outros que era um pouquinho melhor, ó. E aí vinha um coolerzinho, também um cooler de mentira, né? Era só para dizer que tinha um resfriamento ali em cima, tá? Mas era muito, muito ruim, tá? placa de vídeo, dependendo do que se quer fazer, e dependendo do processador também consegue processar isso.
Placa de vídeo. Mas tem alguma coisa aqui que está faltando que é a principal. Vamos ligar na tomada, não? A fonte. Para funcionar tudo isso daqui, tem que ter alimentação, né? Tem que ter energia, tá? Então, digamos que tem que ter monitor ainda, né? Tem umas coisinhas a mais, tá? Mas o principal é isso, né? Fonte, placa-mãe, processador, memória RAM e armazenamento, tá? Com isso daqui, a máquina já liga, já mostra a vida e já consegue trabalhar, né? Tem que ter, lógico, né? O monitor, tá? Basicamente, né? Monitor, teclado e mouse, tá? Monitor, teclado. Porque todo teclado você já consegue. Monitor, teclado já consegue. Cara, diz o. Teve a notícia, né? Agora não lembro onde é que estava, depois se eu achar, eu trago na aula que vem. Que o teclado e o mouse vão ser os próximos eliminados aí com a inteligência artificial. Vai ser. É difícil, né? Mas isso tu vai só falar com a máquina, ela vai fazer tudo, não vai precisar de teclado e mouse. Já tem alguns modelos de notebook que já são touch na tela, né? Sim. Já é algum. Mas, cara, é difícil eliminar teclado e mouse. Mas, enfim, de principal mesmo, né? Fonte, placa-mãe, processador, memória e armazenamento. Tá? Isso aqui é o que precisa para a máquina ligar. Esse ferramenta é depois, né? Meio que paralelo. Assim. Na verdade, como processador, ele já vem, né? A maioria deles, pelo menos, já vem com o cooler ali, com o dissipador, tá? Então, essas são as peças aí de uma máquina. E aqui são os acessórios, né? Beleza. Então, falando um pouco do processador, tá? Que o processador, ele é... não dá para dizer que é, né? Há contradições, digamos. Mas, basicamente, E aí há contradições severas. Mas, o processador, querendo ou não, né? Ele é o item mais caro, teoricamente, de uma máquina, tá? Só que aí depende, tá? Por que depende? Aqui, se tu pegar tem processador que é caro, né? 9600X está 1.200, tá? Mas um 5500 que eu tive numa máquina lá, acho que o meu não é hoje esse, mas é a máquina que eu vendi, mas já tem por 680 pila. Eu paguei, cheguei a ver já por 450, tá? Então, tem mais barato, tá? Aí tem mais caro também, né? O que meu colega comprou lá é 9800 X3D, será? O que meu colega montou lá foi esse daqui, ó. Aqui ele estava era um Ryzen 7 9800 X3D, tá? Então, 2600 aqui, teoricamente, tá? Que não sei se o site é confiável, será? Não é puxar. Então, tá de boa. É isso daí, mais ou menos, tá? 2600, tá? Aí, teoricamente, é o item mais caro, tá? Mas há contradições, tá? Pegar uma placa-mãe, uma Tough Game, né? B650M Plus ou X670 Plus. 13.299, é uma placa-mãe, tá? Ou 2.800 e pouco aí, né? Então... Aí você está falando desses itens, né? Porque se botar uma RTX 4080... sim, também. Aí vamos... Também. Tá? Mas, aqui, vamos lá, aqui 2.600, tá? Mais 13 e pouco, mais pega uma 9060 XT lá, né? Não sei se essa é uma... esse aqui até que tá barato, né? 2.800. Mas, enfim. Cara, mas tu consegue montar com menos que isso, tá? Uma maquininha boa aí hoje, né? Um Ryzen 5500, tá? Tu consegue aí, ó, 551. Uma A520. Dá para ser até a 320, mas uma A520M.
380 aqui, né? Não. Então, ó, com 505, esse daqui não tem vídeo, né? Ó, sem vídeo, tá? Mas tem outros com vídeo, né? Tem outros aí que é um pouquinho mais que tem vídeo, tá? Mas então aqui, ó, assim como tu pode gastar aqui